Olá, pessoal! Está começando mais uma aula de matemática. Sou o professor Lucas e nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a associação dos vértices de um polígono a pares ordenados. Vamos lá? Então acompanhe comigo aqui, ó. Então, os atuais sistemas de localização por satélite permitem realizar com segurança deslocamentos, como nas viagens marítimas e aéreas, ou obter a localização de pontos específicos em qualquer lugar do planeta. Esses sistemas atualmente são sofisticados, evoluíram com a ideia de René Descartes, filósofo, físico e matemático francês. O desenvolvimento de suas ideias ao longo dos anos deu origem ao que denominamos atualmente sistema cartesiano ou plano cartesiano, em que um ponto no plano, objeto ou pessoa, pode ser representado por meio de coordenadas, que indica a sua localização. Graças ao sistema cartesiano, ou plano cartesiano, por exemplo, é possível atribuir letras e números aos assentos de um avião, o que auxilia os passageiros na localização de suas reservas em um voo. Muito bem. Agora a gente vai acompanhar um exemplo aqui, pessoal. Denise comprou um ingresso para assistir uma peça de teatro. No ingresso está registrada a localização da cadeira em que Denise vai se sentar. O código H12 indica a cadeira localizada na linha H e coluna 12. Então, observem aí, pessoal, a linha H, certo? E nós temos a coluna 12. Então, vai apontar o quê? A cadeira azul, certo? Que é a cadeira de Denise. Então, essas cadeiras aí estão em um código. Para localizar a nossa cadeira, é só olhar a linha, a letra da linha que a sua cadeira está localizada, e a coluna, ok? Em muitas situações, é necessária a utilização de códigos para facilitar as localizações. No caso acima, o código é composto por uma letra, que indica a linha, e por um número, que indica a coluna em que uma cadeira do teatro está localizada. Muito bem. Então, ó, sabendo, pessoal, que as cadeiras desocupadas estão indicadas em verde, qual o código de localização das cadeiras ainda desocupadas na coluna 16? Então, observem aí a coluna 16. Então, nós temos duas cadeiras. Como nós podemos indicar para alguém a localização dessas cadeiras? Basta a gente dizer a linha e a coluna dela. Então, a primeira aí, nós temos o quê? A primeira cadeira desocupada está na linha B, coluna, a gente já sabe que é 16, então, B16, certo? A próxima coluna, nós temos a próxima cadeira vaga, ela está na linha F, coluna também 16. Então, F16, certo? Então, está aí a localização dessas duas cadeiras desocupadas, ok? Muito bem. Para a gente continuar, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre pares ordenados, né? Ordenados, uma ordem, tem uma ordem aí que vai importar. A gente vai perceber já já que a ordem é importante. Então, veja o quadrado que Ricardo construiu em um programa de computador. Então, aqui nós temos, pessoal, uma malha quadriculada, né? Nós temos aqui dois eixos de retas, a reta na horizontal, né? A gente chamou aí de eixo X, reta na horizontal, e a reta na vertical nós chamamos de eixo Y, certo? Então, note que esse quadrado ele foi construído com o auxílio de um diagrama, composto por dois eixos perpendiculares. Eixos perpendiculares, pessoal, retas perpendiculares, são retas que formam ângulo de 90 graus, certo? Esses eixos, essas retas, elas são numeradas, como se fosse uma régua, na vertical e o outro na horizontal, e uma malha quadriculada. Essa figura é uma representação de parte do plano cartesiano. Então, a gente vai se ater, nesse primeiro momento, a essa parte do nosso plano cartesiano. Então, o plano cartesiano ele é formado por eixos, tanto na horizontal quanto na vertical, e esses eixos, essas retas, elas são numeradas, como se fosse uma régua infinita, tanto o eixo na horizontal infinitamente para a direita e o eixo na vertical infinitamente para cima, certo? Muito bem. Nesse diagrama,
para indicar a localização do ponto correspondente a cada um dos vértices do quadrado, utilizamos um par ordenado de números, que são as coordenadas desse ponto. Então, lembra aí, ó, o que são vértices? Vértices são o encontro dos lados, né? Observe aí na imagem, nós temos 4 lados, e esses lados se encontram nesses pontinhos aí que estão indicados por essas letras maiúsculas. Então, esses pontos são os vértices. E, geralmente, na matemática, os pontos nós indicamos por letras maiúsculas do nosso alfabeto. Então, como é que a gente poderia indicar esses vértices, a localização desses vértices desse quadrado? A gente vai ver na próxima imagem. Então, ó, no par ordenado, o primeiro número, olha só, ele é referente ao eixo horizontal, certo? E o segundo ao eixo vertical, olha aí. Então tem uma ordem, não é de qualquer jeito. Então a primeira informação vai se referir ao eixo horizontal, a posição no eixo horizontal, e o segundo ao eixo vertical. Observe, pessoal, como nós vamos indicar a localização do vértice A desse quadrado. Então observe aí o vértice A. No eixo, né, horizontal, o vértice A está onde? Na coluna, né, na posição 2. E na vertical, ele está a que altura, né? Na 9. Então, nós podemos indicar que o vértice A está na posição 2, 9. O 2, pessoal, vai querer dizer o quê? É a quantidade de unidades à direita do zero no eixo horizontal. E o 9 vai querer dizer o quê? A quantidade de unidades acima do zero no eixo vertical, ok? Então, lembra aí, ó, no par ordenado, a ordem é importante. O primeiro se refere ao eixo horizontal, certo? E o segundo ao eixo vertical. Beleza. Continuando, pessoal, a ordem dos números em um par ordenado precisa ser respeitado, certo? Caso a ordem seja invertida, obteremos a localização de pontos distintos, diferentes. Por exemplo, o par ordenado 2, 9, né? 2 no eixo horizontal, 9 no eixo vertical. Indica, a gente acabou de ver, o vértice A. E qual vértice que o par ordenado 9 na horizontal e 2 na vertical indica? Então, observando aí, pessoal, olhando aí 9 no eixo horizontal e 2 no eixo vertical, nós temos que esse ponto indica justamente o vértice C, certo? Muito bem. E quais as coordenadas, então, do vértice B e do vértice D? Vamos olhar aí, ó, vértice B. No eixo horizontal, o vértice B está no 2. E na vertical, ele também está no 2, certo? Então, nós podemos indicar o vértice B como sendo 2 na horizontal e 2 na vertical, ok? E o vértice D, pessoal? O vértice D na horizontal, ele está onde? No 9. Na vertical, também no 9. Então, nós podemos indicar que o vértice D está na posição 9, 9, ok? Muito bem. Então, a gente vai fazer uma pequena atividade, pessoal. Dê as coordenadas dos vértices do trapézio a seguir. Então, aqui nós temos alguns exemplos nessa figura de quadriláteros. Lembra? Quadriláteros são figuras formadas de 4 lados. Mas não é somente o quadrado. Nós temos aqui, nessa imagem, um trapézio, um paralelogramo e um losango, certo? Mas vamos se ater agora ao trapézio, ok? Então, ele pede para a gente determinar os vértices desse trapézio, ou seja, o encontro dos lados desse trapézio. E esses vértices já estão indicados aí pelas letras maiúsculas do nosso alfabeto. Então, o vértice A, pessoal, ele está localizado aonde? O vértice A, no eixo horizontal, ele está localizado aonde? No 1, certo? E no eixo vertical está localizado no 2. Então, nós vamos indicar o vértice A como estando na posição 1, 2. 1 na horizontal e 2 na vertical, ok? Agora o B, pessoal. O B está no eixo horizontal no 2 e no eixo vertical no 5. Então, nós vamos indicar como sendo a posição 2, 5, ok? O C, pessoal, o C está na posição horizontal 4 e no eixo vertical no 5. Então, nós vamos indicar por sendo como 4, 5, ok? 4 na horizontal, 5 na vertical.
E o vértice D, ele está no eixo horizontal no 5 e no vertical no 2, ok? Muito bem, pessoal. Então, nós vimos nesta aula, pessoal, situações que envolviam a localização de pontos no plano, certo? Nós vimos também, nós conhecemos o sistema cartesiano, ou também plano cartesiano, que ele é formado pelo eixo horizontal e vertical, ou também chamado de eixo X ou eixo Y, certo? Muito bem. E lá na frente você também vai ver que eles podem ser chamados de eixo das abscissas e eixo das ordenadas, mas isso fica lá para frente. Cada ponto do plano cartesiano pode ser representado por um par ordenado. Lembra que todo ponto, ou objeto, ou pessoa pode ser representado no plano utilizando duas coordenadas. E essas coordenadas são chamadas de par ordenado. E a ordem ela é importante, certo? Por exemplo, se você vai dizer o número da sua casa, você não vai dizer, se a sua casa é 25, você não vai falar a 52. Nunca vão te achar, certo? Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Eu espero que tenham gostado. Não esqueçam de acessar o portal Eduque da Secretaria de Educação e até o nosso próximo encontro. Tchau!